O capim-anone, ele na verdade, né, historicamente nós sabemos que ele foi trazido, inclusive foi pensado como algo que seria uma oportunidade, né, uma planta que sobrevive bem, mesmo nas questões de estresses, né, estresse hídrico, vegeta muito bem, produz muita raiz, tem uma ampla produção também de parte aérea. Mas com o tempo, né, quando a pesquisa realmente se debruçou e investigou, a gente viu que ele não é realmente aquilo que se pode esperar de um pasto de qualidade, né? E aí, então, começam os problemas, ele tem uma ampla disseminação hoje no nosso estado, há evidências dele ocorrendo em algumas regiões acima, né, ainda outros estados, mas o foco, assim, a região realmente, assim, as condições de sul do Brasil são muito favoráveis ao desenvolvimento dele, ao estabelecimento dele, inclusive avançando, né, para regiões como nossos vizinhos aqui do Uruguai, onde nós dividimos o bioma, né, o bioma chamado bioma Pampa. Então, a gente pensou hoje em trazer aqui algumas informações, essa é a proposta que a Embrapa tem trabalhado, chamada então de mira pasto, né? A gente vai pontuar um pouco melhor, o Neylor vai detalhar um pouco mais essa proposta, mas essa proposta então é para quando a gente está nessa situação realmente que o capim-anone está estabelecido, como boa parte das áreas, especialmente de campo nativo, né? Na nossa condição de sul do Brasil. Então, a gente entende, isso vale para qualquer problema, né, qualquer tipo de planta-problema, planta daninha, que a prevenção, ela sempre torna-se o quê? Ela sempre é mais barata e mais fácil de a gente trabalhar. E a gente estabelece, então, nesse processo de manejo de capim-anone e visando prevenir a disseminação, que o problema realmente avance, alguns passos que o produtor deve observar, certo? Evitando, então, que a gente tenha um aumento de expansão da invasão da nossa propriedade. Um dos pilares, um dos pontos que nós temos trabalhado é evitar o revolvimento do solo. A semente é muito pequena, geralmente as sementes que ficam na superfície do solo, elas tendem, né, naturalmente, muitas delas a serem exauridas ao longo do tempo, porque ficam mais expostas a condições de variação de temperatura, mas a partir do momento que que esse solo é revolvido e essa semente é enterrada, ela passa, então, a ter uma longevidade possivelmente, né, muito maior, porque ela fica protegida das condições e pode se perpetuar ali por um longo tempo. Então, evitar o revolvimento, né, do solo permite, então, que essas sementes que estejam prontamente ali disponíveis possam, então, ou serem realmente até eliminadas, né, mas não fiquem armazenadas naquele banco de sementes, né, como a gente costuma caracterizar. Um outro ponto que a gente acha muito interessante, a gente tem analisado, é a questão de se evitar uma dessecação total da vegetação. Bom, a gente vai focar muito aqui hoje nessa questão de manejo de capim-anone em campo nativo, né? Então, a gente quer preservar o campo que é o interesse, e a gente quer retirar o capim-anone. E quando a gente faz uma dessecação total, né, quando a gente usa um herbicida, uma forma, por exemplo, de uma pulverização total, ou mesmo em jato dirigido, né, como essa foto aqui pode ilustrar, o que acontece, né? A gente acaba eliminando ali no centro, a gente vê a toceira do capim-anone, né? Essa toceira que ela vai aumentando gradativamente, mas a gente elimina também toda a vegetação ao redor. E a gente tem que pensar que numa estratégia de manejo integrado, é importante que a gente tenha uma vegetação que possa, então, se desenvolver ali, né, e manter aquele solo coberto, porque a volta daquela toceira possivelmente tem milhares de sementes de capim-anone. A gente já sabe que uma planta produz, em média, por ano, 80 mil sementes, né? Então, se a gente elimina tudo, a gente favorece o quê? Abre o espaço, né? E permite, então, que as sementes que estão ali embaixo daquela toceira que nós controlamos, logo possam se restabelecer.